Eu também penso a coisa mesmo. Isto é ótimo, mas eu não sei que não tenho muito jeito para lidar com o computador sem um rato. É exatamente. 5 terturas. Tem tertura pura. Pode ser aqui este já. Vamos começar aqui. Depois tenho os gráficos, por isto na apresentação. De facto, eu tive alguma... isto é para trás. Eu tive algumas reservas a escrever isto aqui, porque isto tem muito de passado que ainda não passou totalmente. Não é? A Universidade Técnica de Lisboa já não existe, ou pelo menos não existirá depois da eleição do reitor. O reitor está em vias de ser eleito. Como vocês sabem, as duas universidades foram fundidas, hoje, portanto, também estou em casa, porque, naturalmente, passamos a pertencer à mesma universidade. Que, aliás, para mim, penso que foi uma opção naturalmente extremamente importante para, digamos, o progresso da nova Universidade de Lisboa. Muito bem, mas não é propriamente isto aqui que nos traz. Eu resolvi, eu tive dúvidas sobre o que ia fazer. Eu resolvi, provavelmente, pode ocupar muito tempo e, portanto, não vou fazer esse percurso totalmente. Antes de mais, peço desculpa não ter agradecido à tertúlia mais uma vez, não é porque, digamos, já vencedante de participar no ciclo de tertúlias, que naturalmente me dá sempre um enorme prazer. O maior prazer que eu tenho é discutir Cabo Verde. Enfim, em todos os contextos é sempre importante discutir Cabo Verde. Mas estava eu a dizer... eu queria fazer um pouco o seguinte, é que há aqui uma articulação de 3 coisas que me parecem relativamente interessantes, que é o seguinte. Eu poderia dizer que a partir de 1982 é a publicação do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento de Cabo Verde, ou seja, o período em que se começa de facto a discutir o que é que se pretendia, a discutir o que é que se pretende, pelo menos do ponto de vista económico do arquipélago. Eu diria que, desde essa altura, há 3 momentos essenciais na evolução. Estes 3 momentos essenciais têm a ver, naturalmente, com o percurso até início dos anos 90. Depois eu vou mostrar porque um percurso que acontece a partir de meados de 2000. Curiosamente, isto coincide, e eu gostaria de articular isso, porque é a minha metodologia fundamental de trabalho, coincide com 3 gerações de estudos sobre os espaços sensoriais. Eu reconheço que em Cabo Verde continua-se a não dar importância, digamos, à observação de Cabo Verde como espaço sensual. E hoje nós temos uma produção muito variada, nós temos instrumentos de análise extremamente importantes e nós temos um percurso extremamente importante dos espaços insulares. Mas dizia 3 gerações que de algum modo coincidem com esses 3 momentos. Em terceiro lugar, digamos, nos trabalhos que eu tenho feito sobre Cabo Verde pós-independência, também há 3 tipos de trabalhos que eu fiz e que acabam por interagir com estas dimensões que eu falei. O que eu pretendi aqui, vou tentar ser breve, é revisitar as leituras que tenho feito sobre o percurso económico de Cabo Verde, em particular desde a independência. Penso que este é um dos objetivos. Os meus trabalhos sobre Cabo Verde não têm apenas a ver com o Cabo Verde pós-independência. Tenho feito e tenho neste momento em curso alguns trabalhos que me parece que são relevantes sobre a história económica de Cabo Verde, e é mais ou menos do ano. O Banco de Cabo Verde publicará um trabalho que já nos vem ocupando, que é a história da moeda em Cabo Verde, desde o nascimento até a atualidade. A partir dessa altura, penso também no domínio da história de Cabo Verde e iniciar um trabalho que se vai chamar Empresas e Empresários cabo-verdianos no século XX, ao longo de todo o século XX, enfim, finais do século XIX. Isso tem a ver com o objetivo de construir a história económica de Cabo Verde, já que
não é possível discutir a economia cabo-verdiana, defendo sempre isso, sem nós conhecermos o percurso cabo-verdiano. A economia cabo-verdiana até há pouco tempo tinha muito a ver com o que foi construído antes da independência e digamos que nós estamos a sentir alguns mecanismos de transformação neste momento. Enquadrar essas leituras no âmbito da evolução dos estudos sobre os pequenos espaços insulares, construir um enfoque específico de Cabo Verde enquanto pequeno Estado insular. É esta, digamos, ok, é aqui. Portanto, são as três dimensões que eu pretendia. Referir as gerações de estudos, as leituras e os percursos da economia cabo-verdiana. A primeira geração, na década de 80, portanto isto tudo coincide, na década de 80, a meados de 1990, há uma geração de estudos sobre os espaços insulares. Esta geração de estudos sobre os espaços insulares é marcada fundamentalmente por uma preocupação. Era, no fundo, porque não era apenas Cabo Verde, os espaços insulares se consideravam como espaços inviáveis do ponto de vista económico. Então, o que marca o debate sobre estes espaços é a compreensão dos constrangimentos, daquilo que condicionava qualquer política de desenvolvimento, digamos, para esses espaços. Os constrangimentos, o problema da dimensão, que é o problema que se introduz, a microdimensão. A microdimensão, como diriam os economistas, é uma causa de fracasso do mercado, portanto isso implica a compreensão das políticas adequadas e a questão das vulnerabilidades. Este é um tema que continua a ser muito trabalhado. Um investigador do Instituto de Estudos dos Pequenos Estados em Malta, Brugípio, desculpem, eu acho que é assim. Ele, aliás, já esteve em Cabo Verde, tem alguns trabalhos interessantes sobre isso. Este é o período do primeiro plano de desenvolvimento em Cabo Verde. E é também, dentro de alguns trabalhos, tem uma reflexão publicada em 95 de bases metodológicas para uma abordagem do desenvolvimento cabo-verdiano. Sobretudo, o que esta abordagem pretende mostrar é que há uma contradição entre aquilo que se considerava ser a particularidade dos problemas do desenvolvimento insular e aquilo que é o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Esta é, digamos, a primeira grande questão da economia cabo-verdiana que me interessou bastante. No fundo, o primeiro Plano Nacional de Cabo Verde, que é um trabalho extremamente bem feito, é um trabalho que não se adequou ao espaço insular. Hoje sabemos que a industrialização não é uma opção no espaço insular, não há condições. Não há dimensão, há um conjunto de elementos que não existem. Duas grandes preocupações na década de 80 era a industrialização de Cabo Verde, estava definido o percurso, a especialização, tudo isso estava muito bem desenhado, e, em segundo lugar, a reorientação das trocas. A ideia de que a industrialização de Cabo Verde permitiria reorientar a relação da economia cabo-verdiana com outros espaços, em particular o espaço africano e da África Ocidental. Portanto, são as duas grandes marcas do debate em Cabo Verde nesse período. É um facto, poucos anos depois, os próprios, digamos, em Cabo Verde, percebe-se que o projeto não é viável. Há um processo de construção de empresas, de substituição de empresas, pouco tempo depois essas empresas são inviáveis. O processo não era viável. E, digamos, começa-se a discutir como repensar o processo económico cabo-verdiano. Era essa altura que entra em voga a ideia da vocação geoeconómica de Cabo Verde, a ideia de que Cabo Verde poderia privilegiar a sua relação económica com os espaços onde estava a sua diáspora, a sua imigração. É um facto que isso foi discutido, nada foi feito. Eu continuo a pensar que o espaço de diáspora continua a ser esquecido, no essencial, pela política cabo-verdiana, mas isso, portanto, é uma opinião. E, de facto, o que nós assistimos, e para ser muito breve, é um primeiro momento em que há um debate sobre a economia cabo-verdiana, é um debate que é contraditório com aquilo que, no fundo, a investigação e a academia estava a produzir, e a realidade acabou por, digamos, o percurso acabou por dar razão, digamos, em relação a este debate. Digamos, eu iria, o fim desse momento, ao terceiro plano de desenvolvimento, quando aparece a ideia, eu estou a citar, da inserção dinâmica de Cabo Verde. Isto tem a ver com uma mudança na ideia do que poderia ser Cabo Verde.
obviamente. Nesta altura, o que é interessante é que, digamos, nós estamos já na segunda geração de estudos dos espaços insulares. Qual é a questão fundamental que se coloca? No fundo, dizer, muito bem, nós achávamos que esses espaços eram inviáveis, mas há aqui uma coisa impressionante, é que os países insulares estão a revelar muito melhor desempenho que a maior parte dos países continentais em desenvolvimento. E isso é um facto. E então a questão é, mas porquê? Porquê que os países insulares, que eram considerados inviáveis, revelam isso? E este é um tema, de facto, interessantíssimo que marca a discussão. Nessa altura, enfim, só para situar, digamos, a minha discussão, penso que 3 trabalhos que publiquei refletem isso: Cabo Verde, o Acordo de Cooperação Cambial e o euro em 2002, o desenvolvimento de Cabo Verde e o modelo de integração económica internacional, a questão-chave, ao fim e ao cabo, como iremos ver. A economia cabo-verdiana, 3 anos após a independência, uma transição difícil na revista Direito e Cidadania. Ora, o que é interessante é que em Cabo Verde se estava a discutir no plano da Segunda República, digamos, uma nova visão para Cabo Verde. Mas essa nova visão correspondia também com o debate que se estava a fazer em termos internacionais. Não era conhecido a oportunidade em Cabo Verde, mas estava-se a fazer. Deste debate fica uma ideia importante. Da primeira geração são as condicionantes, as limitações, etc. Desta segunda geração, a ideia fundamental que fica, que marca esse debate, é a ideia de que os espaços insulares com melhor desempenho eram aqueles que estavam nas proximidades das zonas continentais dinâmicas. Essa é uma ideia que fica. A ideia de que a proximidade à zona dinâmica é um fator importante de desempenho económico. Ora, em relação ao Cabo Verde, nós podemos colocar, bem, mas Cabo Verde está na proximidade de uma zona pobre e pouco dinâmica. Então, digamos, a discussão cabo-verdiana tem muito a ver com isso. Nessa altura, a ideia da proximidade com o espaço dinâmico introduz a ideia de que a questão essencial é o modo como o espaço insular desenha a sua integração económica internacional. É óbvio que a proximidade facilita. Se a proximidade é um espaço pouco dinâmico, pode-se desenhar um modelo de integração que se procura criar proximidade com espaços mais dinâmicos. Não digo que isto fosse a base da discussão, mas em Cabo Verde estava-se a discutir, digamos, coloquei aqui a questão do euro, não tem a ver propriamente com a discussão do euro, mas tem a ver com isso, o modelo, o modo como Cabo Verde se poderia relacionar com esses espaços mais dinâmicos, a União Europeia, Portugal, enfim, Espanha, é um conjunto de países que veio de cima, e de facto há aqui uma preocupação em Cabo Verde que nunca foi bem, do ponto de vista científico, bem construído, mas a ideia da inserção dinâmica. Eu diria, por minhas palavras, a ideia da integração, digamos, ativa no comércio internacional e a procura de obter essa integração, digamos, vantagens. Digamos, o segundo ensinamento que fica é de que os espaços insulares conseguem alcançar níveis de desempenho relevantes quando conseguem integrar-se adequadamente na economia internacional. Uma coisa que fica é que os países insulares têm muito mais capacidade de se inserir na dinâmica do comércio internacional porque a sua própria dimensão e outras características ajudam para isso. E, de facto, o que nós verificamos é que os países insulares, nessa época, revelavam essa dinâmica muito grande. Eu vou passar aqui para um gráfico que é curioso porque aqui permite colocar uma coisa que infelizmente em Cabo Verde não se gosta muito, eu já digo porquê, que é olhar para este primeiro quadro. O que peço desculpa, mas é assim. O que este primeiro quadro nos mostra é, de facto, o grande dinamismo dos espaços insulares. E, em particular, nós encontramos um conjunto de países, nós encontramos um conjunto de países insulares com um nível de desempenho assinalável. Sobretudo no Mediterrâneo, no espaço das Caraíbas, mas também no espaço do Índico.
Eu devo dizer que os estudos insulares olham para as economias insulares independentemente dos espaços continentais. Hoje é um bocado nisso. E, de facto, não sei se vocês conseguem ver, verificam que nós chegamos até às Seychelles, nós temos níveis de rendimento per capita muito acima dos $10.000. Se nós olharmos, e isso é extremamente relevante, nós verificamos uma situação aqui muito curiosa. De 1990 para 2010, Cabo Verde parece que está a sair da base. Cabo Verde fazia, em 1990, parte dos países mais pobres, dos países insulares mais pobres. Em 2010 sobe um bocadinho, mas é curioso que Cabo Verde está a progredir, tem em 1990 um rendimento per capita que é abaixo de metade dos espaços insulares. Em 2010 a situação verifica-se, mas continua a subir. Há um terceiro momento, a questão mais fundamental é capaz de ficar para trás, mas eu já digo. Há um terceiro momento que é importante nisto, quando nós olhamos para esta análise. Desculpa lá, mas o rato de facto faz-me aqui dessa forma. O seguinte, qual é a característica da terceira geração de estudos insulares? É, no fundo, dizer, muito bem, nós pensamos, num segundo momento, que a proximidade geográfica era a questão essencial. Ela é essencial, mas não é de facto a questão mais importante, porque nós conseguimos observar que os espaços insulares continuam a ser de espaços de maior dinamismo no mundo em desenvolvimento. A nova geração de estudos insulares foi por então compreender de forma mais compreensiva o que é o espaço insular, as suas características políticas. Reparem que há uma curiosidade importante: a maior parte dos espaços insulares são espaços de democracias, Estados de Direito consolidados. É uma questão muito importante. Há questões culturais, sociais, os seus percursos históricos, etc. Portanto, a nova geração procura compreender, explicar porque é que existe esse dinamismo. E há, digamos, propostas nesse sentido. Eu reparo que, em relação a Cabo Verde, o que nós observamos a partir de meados de 2000 é que, de facto, alguns elementos que explicam o dinamismo dos espaços insulares começam a aparecer. E isso traduz o seguinte, traduz a importância do aprofundamento da integração, digamos, na economia internacional. E isto vai colocar um problema que eu vou introduzir, nós não temos discutido, porque eu penso que é uma das grandes questões hoje em debate. Eu tenho 2 trabalhos que estão em publicação, um deles foi escrito em agosto do ano passado, não estava tanto calor, mas tem a ver Cabo Verde entre a integração económica internacional e a integração regional, oeste africana, dilemas e contradições. O segundo, os percursos da integração económica internacional e os dilemas da política externa cabo-verdiana. Porque isso a terceira fase vai-nos remeter para uma questão essencial, que é a discussão entre a necessidade do aprofundamento da inserção internacional, ou seja, a lógica do espaço insular e do espaço insular ligado à dinâmica da economia internacional, e aquilo que emerge na década de 2000, que é, digamos, a rediscussão da integração oeste-africana. Isso coloca uma contradição de grande, que eu acho que é muito importante, que eu voltarei. Mas há alguns elementos que são importantes nessa terceira fase. A afirmação do turismo como elemento motor da transição económica. Há uma modificação não sustentável, ou cuja sustentabilidade é problemática, mas há 2 coisas importantes que aparecem. Nós temos aqui, os 5 minutos já passaram, eu vou introduzir o que pode ser a minha proposta para o debate. Há aqui estes gráficos que eu gostava de apresentar porque são relativamente importantes. Este primeiro gráfico mostra-nos, de facto, que em 2000 há aqui uma modificação nestes fluxos todos. E é curioso, nós temos fluxos que parecem convergir. O que é que converge? Nós temos, por um lado, remessas de imigrantes e ajuda externa ao desenvolvimento em declínio sustentado,
e nós temos, por outro lado, exportações e daí em crescimento relativamente sustentado. E nós temos uma coisa curiosa. Pela primeira vez na história de Cabo Verde, a partir de certa altura, nós temos uma poupança interna positiva. Portanto, há aqui modificações que são importantes, nós não podemos escamoteá-las. A questão é, elas serão sustentáveis? Eu penso que nós podemos sintetizar isto, que torna mais claro esta situação e que, em minha opinião, reflete o aprofundamento da dinâmica da integração internacional que se vive, sobretudo, a partir da década de 2000. Este gráfico é elucidativo. Reparem que o que está azul são remessas mais ajuda externa, em declínio sustentável. O que está a vermelho são exportações IDE, ou seja, a partir de certa altura, os fluxos de financiamento internacional são maioritariamente receitas de exportações e investimento direto estrangeiro. A partir de 2008 há inversões e nós estamos neste momento para saber, de facto, o que é que vai acontecer, se há sustentabilidade ou não. Eu penso que a sustentabilidade vai depender de uma coisa. O estudo insular da terceira geração mostra-nos que é preciso um elemento de integração internacional forte, mas com base nele construir outros associados. Cabo Verde, se considerarmos que o turismo pode ser um elemento de integração internacional forte, mas ele só é sustentável se for possível construir outros elementos. Ou seja, Cabo Verde tem que ter uma grande capacidade para atrair atividades industriais no seu solo. Não é industrial, é atrair atividades industriais no seu solo. O que se reflete nas exportações. Tem que ter uma grande capacidade para atrair e construir-se como um espaço vendedor de serviços. Que é uma coisa importante nas Caraíbas. A maior parte das empresas americanas, as suas contas são trabalhadas por empresas das Caraíbas. Isso faz através dos computadores, da internet, isso é relativamente fácil. Portanto, este é, digamos, o dilema que se coloca hoje em relação ao Cabo Verde. Esta modificação da maior importância sustentável. Muito bem, eu vou concluir introduzindo uma coisa. Há um elemento que entra aqui e que vai criar aqui um choque, que é o reacender em Cabo Verde da questão, politicamente, da integração oeste-africana. Eu não vou avançar nisso, mas eu diria que há aqui duas coisas. Por um lado, introduz-nos um elemento que é contraditório, que é saber se uma reorientação desta natureza não vai contraditar os ganhos da dinâmica da integração económica internacional. Talvez aqui... isto tem a ver com um elemento que eu iria tentar conseguir, que é mostrar... É isto? Vou ver aqui. O que estaria a ver é a divergência entre Cabo Verde e CDAO-14. Ou seja, a partir do momento que a integração internacional é plenamente assumida, essa divergência dispara. Ou seja, Cabo Verde tem um modelo de economia, tem um modelo de relacionamento económico internacional com determinado tipo de ganhos, digamos, que cria aqui uma questão contraditória. É possível compatibilizar a dinâmica de integração internacional com a dinâmica de integração plena num espaço, digamos, pobre, sem dinamismo? Essa é uma questão que se coloca. A segunda questão que se coloca, em minha opinião, é que este reacender da dinâmica da integração oeste-africana é algo que tem a ver com uma imposição externa. Isto é muito polémico, mas, em minha opinião, é uma imposição externa. Na década de 2000, Cabo Verde pensou na integração europeia, procurou criar lobbies. E aqui em Portugal isso acontece. Eu fui convidado para a Embaixada, digamos, numa dada altura, é algo discutir isso. A questão para mim é muito simples. A União Europeia diz muito bem, vocês não têm possibilidade de se integrar, nós queremos Cabo Verde no espaço da CDAO. E é uma imposição externa. E isto cria uma contradição muito grande, porque não há nada na construção económica de Cabo Verde que privilegia, digamos, a inserção oeste-africana. E há hoje um peso político que defende isso. É uma contradição que Cabo Verde tem a discutir. Olhando como economista, eu tenho muitas reservas em relação a isso, por várias razões. Eu vou já concluir. 3 razões. Quando nós discutimos politicamente, nós esquecemos algumas coisas que são importantes. Eu acho que é a minha opinião
é criticável que a União Europeia, que reivindica que um Estado-membro seja um Estado de direito democrático e que diz a Cabo Verde, nós queremos que vocês estejam num espaço onde o Estado de Direito é uma utopia, é uma ficção. Quando se defende a necessidade da transferência de soberania para esse espaço, como é que nós vamos discutir a integração num espaço que não é um espaço de direito democrático? Quando Cabo Verde procura afirmar-se exatamente com isso. Primeira questão. Segunda questão. Como é que Cabo Verde vai conviver com a conflitualidade religiosa? Mali e Nigéria são dois casos onde o fundamentalismo está a crescer. Nós sabemos da perseguição aos cristãos e católicos no momento em que Cabo Verde assinou, digamos, com o Vaticano, um acordo com a nossa estação. Portanto, há aqui uma questão que é de natureza cultural religiosa. Como é que um espaço católico vai conviver com um espaço islâmico onde há indícios de crescimento do fundamentalismo islâmico? Estas dimensões económica, política e cultural religiosa, eu acho que têm de ser discutidas. Nós não podemos meter a cabeça na areia e uns, por amor de dizer, nós não queremos estar no espaço da CDL e outros, por amor de dizer, nós queremos estar. Isso tem de ser discutido. Do meu ponto de vista, isto teria um problema de discussão do futuro da sociedade cabo-verdiana. É, digamos, do meu ponto de vista, obviamente, como economista e leitor que faz essa leitura do exterior. Eu fico por aqui, é complicado fazer este exercício, mas muito bem. Obrigado.